fez e se deu mal? Alguém entende o que eu estou falando? Quantas vezes o pastor não diz para você, não faz? Quantas vezes o seu pai e a sua mãe diz, não vá? E você foi e você se deu mal. Porque você não entendeu e não percebeu que por trás daquele não existia um livramento de Deus para você. E o que nós precisamos entender? É que Deus vai continuar falando não em muitas ocasiões para mim e para você. E esse não muitas vezes virá diretamente dele, ou muitas outras vezes virá através de outras pessoas. Cabe a mim e a você sabemos ler o momento em que Deus está nos dizendo não. Então, ao invés de ficarmos bicudo quando alguém se opor a nós ou nos disser não, é momento de nós pararmos e perguntarmos, Deus, por que o Senhor me disse não? Por que tal pessoa me disse não? Qual é o propósito nisso? Será que esse não é porque o Senhor não está no negócio? Ou será que esse não é porque não é o tempo ainda? Nós temos que aprender a discernir os nãos de Deus. Porque se Deus disser tudo para você, sim, você vai se estrupiar em muitas coisas que você fizer. Porque muitas das coisas que nós fazemos não é vontade do Espírito Santo, é vontade nossa, é vontade da carne, é vontade da alma. E se Deus nos deixasse simplesmente avançar de qualquer forma, Deus sabe que nós destruiríamos a nossa própria vida. Então Ele coloca para nós limites, diga limites. Quantas vezes, querido, você não deu birra porque o seu pai e a sua mãe disse não? Já viu criança birrenta? Irmão, pelo amor de Deus, você que tem filho, a coisa mais feia do mundo para um pai e para uma mãe é um filho birrento. Isso é sinal de falta de educação. O pai e a mãe não dão educação. Criança birrenta não está recebendo a devida educação. Ai, pastor, eu não gosto de ouvir isso, mas você tem que ouvir isso, irmão. Eu falava, alguns anos atrás, tinha gente que falava assim para mim, esses negócios que você fala, quando você tiver filho você vai ver. Irmão, eu apostei com todo mundo e continuo apostando. Você fala assim, seu filho vai sapatear na sua cabeça. Pois eu te garanto, irmão, quando eu tiver filho, meu filho não vai sapatear na minha cabeça, porque ele vai aprender o que é limite. Pessoas que falam isso são pessoas frouxas, que não têm braço firme para poder colocar limite aonde precisa de limite. E todos nós precisamos de limite. Crianças precisam de limite. Nós, adultos, também precisamos de limite. E esses limites muitas vezes virão através do não. Você gostaria de fazer mal para si mesmo? Alguém quer fazer mal para si mesmo? Então aprenda a ouvir o não. Entenda e aceite. Mesmo não compreendendo, o seu papel, querido, quando você não compreende algo, não é ser rebelde e fazer contrário àquilo. Quando você não entende algo, o seu papel é buscar resposta em Deus e não ser rebelde. Ai, ele me disse não, mas eu vou fazer mesmo assim. Isso é rebeldia. O seu papel é o quê? É ir para Deus e falar, Deus, eu ouvi um não aqui. De onde veio esse não? Qual é o objetivo dele? É para me proteger? Repita isso comigo, o não de Deus me protege. Os nãos que os nossos pais nos deram, promoveram para mim e para você muitos livramentos, e nem sabíamos, e muito menos os nossos pais sabiam que eles estavam sendo instrumentos de Deus para nos livrar. Eu conto essa história aqui, não é para rir, aí já começou a rir sem antes eu contar. Vou contar essa história porque nem todo mundo conhece. Muitos anos atrás, eu devia ter uns 16 anos mais ou menos, 15, 16 anos de idade. Não ri. Eu costumava dormir tarde, irmão. Meu pai e minha mãe dormiam mais cedo, eu costumava dormir tarde. Dormir tarde para mim não é de hoje, é de muito tempo atrás. E era por volta assim, mais ou menos de meia-noite. Estava assistindo televisão na sala e... É sério, irmão, estava assistindo televisão na sala e de repente eu ouvi uns carros tirando racha na rua de baixo. E eu levantei, fui no banheiro. Quando eu acendi a luz, minha mãe acordou e falou, Leandro, você está acordado? Eu falei, estou, mãe. Eu perguntei para ela, falei, mãe, você está ouvindo? Ela, o quê? Eu falei assim, tem uns caras tirando racha aqui na rua de baixo. Minha mãe falou assim para mim, Leandro, não vai lá para fora. E eu já levantei na intenção de ir lá para fora.
E eu virei e falei para ela assim, não mãe, eu não vou lá para fora não, vou subir aqui no muro, aqui eu olho de cima do muro. Cheguei lá, subi no muro assim, olhei por cima, não tinha nada, e de repente eu peguei e abri o portão. Quando eu abri o portão, eu olhei para o lado de cima assim, tinha um monte de cachorro descendo, aquela cachorraiada latindo, e os cachorros foram descendo, e eu fui acompanhando assim os cachorros descendo. Irmão, quando eu olho para baixo, acredite se você quiser ou não, eu vi um lobisomem. Eu estou falando sério, irmão, eu vi um lobisomem, mas na verdade era um espírito de um demônio. Irmão, sem brincadeira alguma, eu tinha uns trocentos gatos em casa na época, eu sempre gostei de gato, e a minha gatinha saiu comigo para fora. Eu sei que eu não vi a hora que eu fechei o portão, e nem a hora que eu entrei dentro de casa. Irmão, eu virei um foguete. Eu sei que assim que eu entrei dentro de casa, eu estava a ponto de ter uma parada cardíaca, a minha boca entortou totalmente, eu tremia e minha boca torceu, eu não conseguia falar, e minha mãe chegou bem na hora, e ela, Leandro, o que está acontecendo? O que está acontecendo? Ela já chamou meu pai, Gerson, vem, acode. Meu pai que resolveu o problema, porque eu fiquei com mais medo do meu pai do que o que eu tinha visto lá de fora. Eu sei, querido, que isso pode parecer bobo, mas diante de uma desobediência, eu poderia ter tido algo mais sério ali. Eu tive um susto, foi um ataque realmente ali, sei lá, poderia ter tido um ataque cardíaco, não sei. Mas eu sei que tem coisas, querido, que muitas vezes soam de forma negativa para nós, mas é para nos guardar, é para nos livrar, é para nos trazer vida, amém? O não de Deus vai trazer vida para você em muitas ocasiões, amém? E você e eu não temos que ficar birrentos quando alguém diz não para nós, porque quem dá birra é criança. Quem aqui já passou da fase de criança? Então bico grande não combina mais com você. Dar birrinha porque você ouviu o contraditório não combina mais com você. A igreja está cheia de pessoas que não gostam de alguém que te contradiz. A igreja está cheia de pessoas que não gostam de alguém que se opõe a elas. A igreja está cheia de pessoas que não gostam de ouvir não. Ai, o pastor me disse não. Pois é, talvez o pastor está vendo o que você não está vendo. Talvez o pastor passou por aquilo que você não passou. Ou talvez aquilo que você vai fazer, o pastor já passou e ele sabe que vai dar ruim. Aí ele fala para você, não faz. Não vá, não toque, não se envolva. Mas aí, diante de um espírito de rebeldia, nós fazemos o quê? Exatamente o contrário daquilo que nós ouvimos. E a consequência, querido, por desobedecermos o não que vem de Deus, pode ser grande. E eu vou te dar alguns exemplos aqui dentro da palavra, de pessoas que deveriam ter ouvido o não e não ouviram, e por isso perderam a própria vida. A Bíblia nos traz alguns exemplos aqui. Deus, querido, vai lhe dizer essa pequena palavra algumas vezes, porque o não dele nos protege. Quantas vezes você ouviu porque o não é uma palavrinha pequenininha, não é? Mas quantas vezes esse não não soou longo para você? Mãe, deixa eu ir em tal lugar. Não! É uma palavrinha tão pequenininha, mas aquilo soou tão grande para você. Quando Deus te disser sim, é sim. Quando Ele te disser não, é não. Amém? Na hora nós ficamos com raiva, bravos e contrariados, mas Deus está, na verdade, nos protegendo. Muitas birras dentro da igreja, irmão, coisa feia é gente birrenta. Eu tenho um problema com gente birrenta, eu tenho um problema com criança birrenta, eu tenho um problema com um adulto birrento, tem que apanhar. Faltou chicote, faltou couro, faltou chinelo, faltou educação dentro de casa. Pessoa que vive a torcer o beiço, que vive de beiço grande, teve alguma coisa que essa pessoa deixou de receber lá atrás. E muitas birras dentro da igreja são ocasionadas por pessoas que detestam ser contrariadas ao ouvir um não. Isso é reflexo de casa, irmão. Tem certas coisas que é reflexo de casa.
É meio vergonhoso eu ter que dizer isso aqui, porque a igreja, ela deveria ser um lugar para nós falarmos de Cristo exclusivamente, só que a igreja tem se tornado um lugar onde nós temos que dar a educação que os pais não deram. A igreja tem se tornado um lugar onde o pastor tem que educar o filho do outro. Não pode ser assim, irmão. A igreja tem que ser um lugar onde eu falo sobre Cristo, como você vai aprender a andar em Deus, como você vai aprender a vencer em Deus, como você vai aprender a cumprir o seu propósito, a chegar no seu destino. Mas não, nós temos que ficar aqui gastando tempo para dizer para você como você tem que educar seu filho, como você tem que ser um exemplo para o seu filho. Se você foi um filhinho mimado que sempre ouviu o sim dos seus pais e dificilmente você era freado por eles, hoje você se tornou alguém intolerante. Sabe o que é alguém intolerante? É alguém que não suporta outro que lhe contradiz. Você conhece alguém assim? Eu espero que você não tenha sido assim, meu irmão. Alguém que só ouviu o sim dos seus pais. E por incrível que pareça, tem pessoas que só ouviram sim dos seus pais. Eles não foram freados, eles não conhecem a palavra não. Aí sabe o que acontece? Eles crescem, eles vão estudar, vão trabalhar, eles vão se relacionar com pessoas e eles nunca conseguem ter relacionamentos verdadeiros e reais, porque eles não aprenderam a lidar com o negativo, com o contraditório, porque dentro de casa ele sempre ouviu o sim do pai e da mãe, mas fora de casa ele vai encontrar pessoas que vão dizer na cara dele não. Você tem que entender, querido, isso aqui é um corpo, é uma família, e aqui você vai ter pessoas que vão te resistir e vão dizer para você não, isso está errado. E o seu papel não é ficar bicudo não, irmão. O seu papel, quando alguém te disser não, é ficar quieto e aceitar, ainda mais quando esses têm autoridade sobre a sua vida. Eu acho engraçado que tem gente que fica possessa quando é contrariada. Você conhece alguém assim? A pessoa é contrariada, ela fica endemoniada. Sabe o que faltou para ela? Ouvir uns nãos na infância. Ou talvez o não, faltou para ela o não na forma de um número 40, 42, 43, aquela bela chinelada. Pastor, você está incitando a violência? Não, mas a Bíblia incita a disciplina. A Bíblia manda você corrigir seu filho, ensinar seu filho, não lhe negar a vara da disciplina. Sabe o que é isso? É couro, não é espancamento. Está ouvindo, irmão? Porque eu fui espancado várias vezes e eu sei o que é isso. Isso não contribui em nada para a criança. Na verdade, você desenvolve o medo na vida da criança. Eu conheço crianças que são opressas. Você olha para ela e você chama a atenção dela, ela se retrai. Por quê? Porque já apanha tanto e tão violentamente que quando você vai chamar a atenção dela, parece que elas entram para dentro de si, elas estão oprimidas. Porque o pai e a mãe, quando vai corrigir, machuca além do necessário. Um dos objetivos de Deus ao dizer não é nos conduzir para a rota certa, querido. Se Deus não pôr um freio em você, você vai viver andando errante. Quando Deus quiser te corrigir, querido, Ele vai ter que te dizer não. Às vezes você vai querer ir para uma direção, e aí Deus olhando para você sabe, aquela direção não te convém, aquela direção não vai levar você para o destino dele. E aí para corrigir a sua rota, Ele fala não, não vá. Não vá para esse caminho. Ah, mas eu quero. Mas não vá. Porque eu estou vendo que você não está vendo. O meu não vai dar livramento para você. Agora, se você quiser ir, a consequência é sua. Você vai ter que estar disposto a arcar com as consequências. Porque quando Deus fala e nós fazemos o contrário, a Bíblia chama isso de desobediência. E a desobediência custa caro. Muitos livramentos que recebemos não tomamos conhecimento, porém muitos outros o recebemos através dessa palavrinha que tanto detestamos. No meu período militar, o não era substituído pela palavra negativo. Quando alguém queria, o cabo, o sargento, o tenente, o capitão,
Você chegava neles para pedir alguma coisa e eles falavam negativo, que é a mesma coisa que não. Por isso, meu irmão, pense melhor antes de reclamar de uma resposta contrária ao que você quer ouvir. Glória a Deus, sejam bem-vindos. Pense bem, querido, antes de você reclamar. Olha para mim, aqui, olha para mim. Pense melhor antes de você reclamar de uma resposta contrária ao que você quer ouvir. Irmão, todos nós queremos ouvir coisas agradáveis, coisas que nos mantêm confortáveis. Ninguém quer ouvir o contraditório. Ninguém quer ter, sabe, a sua falha exposta. Ninguém quer. Mas eu e você temos que começar a exercitar mais, pensar mais. Quando alguém nos der uma resposta contrária do que queremos ouvir. Comece a se perguntar quando alguém se opõe a você. Eu digo me opor no bom sentido da palavra, irmão. Às vezes alguém se opôs a você e você nem percebeu que era Deus através daquela pessoa dizendo para você não. Não entre aí. Não busque essas amizades. Não aceite esse emprego. Irmão, eu cansei de perder pessoas aqui por causa de trabalho, porque não nos ouviram. Cansei de perder pessoas aqui nessa igreja. Pastor, precisava de se sustentar a família, e ao invés de fortalecer-se na fé, e buscar em Deus e confiar que o Senhor, a pessoa tem que fazer a parte dela, sim ou não? Sim ou não? Mas ela também tem que aprender a crer em Deus. E aí o trabalho iria fazer com que aquela pessoa negociasse um propósito muito maior na vida dela. E sabe o que a pessoa fez? Escolheu o trabalho. Pergunta onde ela está hoje. Mais perdido do que segue em tiroteio. Porque não aprendeu a ouvir não. Quis seguir o seu próprio caminho, a sua própria direção, a sua própria rota. E Deus coloca pessoas na sua vida, querido, é para livrar você, amém? Essa pessoa que está do seu lado aí, muitas vezes Deus usou ela para te livrar, e Ele vai continuar usando pessoas para te livrar, amém? Deus usou uma mula para livrar Balaão. Lembra do profeta Balaão? Já leu a história dele na Bíblia? Ele era um profeta, não era do Senhor, mas ele profetizava, ele tinha um espírito de profecia, e ele profetizava por causa de dinheiro. E uma vez Balaque contratou Balaão. A Bíblia só tem nome bonito, escolhe um desses nomes para dar para o seu filho. Esse Balaão foi contratado para profetizar contra o povo de Deus. E um dia ele estava indo junto com Balaque, o rei que havia contratado ele para guerrear contra o povo de Deus, e um anjo do Senhor apareceu, na verdade. Balaão não viu, mas quem viu foi a mula de Balaão. E enquanto eles estavam indo numa direção, a mula de Balaão viu o anjo, e a mula desviou do caminho, e Balaão, sem entender aquilo, ficou com raiva, e começou a bater na mula, e o anjo se colocou novamente no mesmo caminho, e a mula desviou para outro caminho, e Balaão ficou irado, e a Bíblia diz que ele começou a espancar a mula, porque a mula estava vendo o que ele não estava vendo. Um animal, irmão, uma mula. Sabe o que é mula? É um animal, mula mesmo. O profeta não estava vendo algo, mas a mula estava vendo. E sabe o que era aquilo? Era Deus que estava se opondo ao caminho de Balaão. O anjo havia se colocado no caminho de Balaão, e se a mula não tivesse desviado, Balaão teria morrido. E olha o que o texto diz em Números 22, 25. A jumenta viu novamente o anjo do Senhor e encostou-se no muro, apertando neste o pé de Balaão. Agora preste atenção, ele, sem refletir, tornou a bater na jumenta. Ora, a jumenta estava produzindo livramento para Balaão, e ele bravo, batendo na jumenta. E o texto diz que ele, sem refletir, é esse o nosso problema. Quando alguém nos diz não, nós não refletimos. Comece a refletir quando alguém se opor a você, irmão.
Nós temos a tendência de tratar as pessoas que se opõem a nós como os nossos inimigos. Ele não gosta de mim porque ele sempre fala não para mim. E aí a gente começa a tratar as pessoas como os nossos inimigos, porque se opuseram a nós. Comece a refletir, porque Deus vai colocar pessoas para se opor em muitos caminhos que você toma, para dizer para você, você está no caminho errado, esse caminho é caminho de morte. Se você continuar, você vai parar num lugar de morte, porque se a mula não tivesse desviado do anjo, Balaão teria morrido. Se você continuar lendo o texto aqui de Números 22, você vai ver que logo depois Deus abre os olhos de Balaão, ele vê o anjo, e o anjo fala assim para ele: se a mula não tivesse desviado, eu teria matado você. Está vendo o porquê de muitos nãos na sua vida? É para livrar você da morte, é para trazer vida para você, amém? Agir sem refletir poderá acabar custando caro, e às vezes o que precisamos é parar para pensar do porquê o não me foi dito. Por que estão tentando me parar? Pergunte-se, ao invés de ser rebelde. Sacerdote Eli, vou te dar 2 exemplos de pessoas que não foram disciplinadas como precisavam e perderam a própria vida. O sacerdote Eli tinha 2 filhos, chamados Ofni e Finéias. Esses 2 filhos faziam tudo do jeito que eles queriam. Eles roubavam da oferta, eles se prostituíam dentro do templo com mulheres, eles eram maus, a Bíblia fala que eles eram malignos. E o sacerdote Eli sabia o que os seus filhos faziam, e a Bíblia diz que ele não os repreendeu. Sabe o que isso custou? Isso custou o sacerdócio da família de Eli. Deus falou assim: porque você não me honrou mais os seus filhos do que a mim, eu estou tirando a sua família do sacerdócio, e tem mais, os seus filhos vão morrer. E os filhos de Eli morreu. Tudo porque o pai deixou de repreender os seus filhos. Tudo porque o pai deixou de usar essa palavrinha mágica. Repita essa palavrinha mágica comigo, diga não. Mais forte, diga não. Essa é uma palavrinha mágica, irmão. Se Eli tivesse repreendido seus filhos, eles não teriam morrido. Mas porque não ouviram o não do pai, perderam a própria vida. Quer um outro exemplo? Davi tinha um filho, Adonias. Pensa, a Bíblia fala que Davi era um homem segundo o coração de quem? De Deus, certo? Agora pensa numa família desordenada, era a família de Davi. Ou a família bagunçada era dele. Um homem segundo o coração de Deus tinha uma família totalmente bagunçada. Os filhos tentaram usurpar o trono do pai, e Adonias foi um. Na verdade, Adonias não tentou usurpar o trono do pai, tentou usurpar o trono de Salomão, que iria subir depois no lugar que Davi morresse. Um dia, Adonias começou a dizer assim: eu que vou reinar no lugar de meu pai. E vez após vez ele começou a fazer isso, até que um dia, aquilo que Adonias dizia, ele começou a colocar em prática. Ele pegou sacerdotes, ele pegou o comandante do exército, ele pegou pessoas e trouxe para o seu lado e começou a declarar que ele era rei sobre Israel. Os planos de Adonias não deram certo. O final dele foi sendo morto. Mas sabe o que a Bíblia diz? Em 1 Reis, no capítulo 1, no verso 6, olha o que diz aqui: seu pai, Davi, enquanto viveu, não o repreendeu, questionando: por que fazes isto? Ele era também um homem extraordinário e belo, e havia nascido depois de Absalão. Porque Davi não repreendeu Adonias, Adonias fez o que fez e perdeu a própria vida. Você consegue entender, querido, que os nãos que te foram ditos estavam privando você de morte? Estavam promovendo vida para você? Da mesma forma como Eli, Davi deixou de dizer não para os seus filhos. Pessoas que não ouvem o não vão acabar destruindo a si mesmas.
E eu quero deixar uma palavra aqui para os pais. Ensine seus filhos a lidarem com isso. Ensinem seus filhos a lidar com o contraditório. Os seus filhos precisam de limites. E não é só os filhos, todos nós precisamos de limites. Eles precisam entender o significado da palavra negativo, não. E não é só ouvir o não da sua boca, você tem que explicar, meu filho, você não pode fazer isso, porque isso vai custar tal coisa e tal coisa. E se você fizer, vai dar ruim para você. Não apenas reproduza o não para o seu filho, explica para ele, pelo amor de Deus. Seu filho está fazendo arte, pega ele pelo braço, traz ele para o lado e fala assim: meu filho, você vai tomar umas palmadinhas agora, porque o que você está fazendo não pode, por causa disso, disso e disso. Está vendo, querido? É esse tipo de coisa que eu não deveria estar ensinando aqui, porque esse tipo de coisa você ensina em casa, esse tipo de coisa você aprende em casa. Mas aí o pastor tem que vir aqui e ficar corrigindo o filho dos outros. Estou tendo que te ensinar, querido, como criar seu filho. Ponha limites. Amém? Provérbios 13, 24 diz isso aqui, ó. Quem se nega a disciplinar e repreender seu filho não o ama. Pais que só dizem sim para os seus filhos não o amam. Você consegue entender isso? Cadê os pais aqui? Levanta as mãos para eu ver. Se você só diz sim para o seu filho, você não ama ele. É a Bíblia que diz. Quem se nega a disciplinar e repreender seu filho não ama. Quem o ama de fato não hesita em corrigi-lo. Agora, querido, a disciplina e repreensão muitas vezes vem através de palavras. E através dessa palavra que nós odiamos. Não. Às vezes você vai ter que dar umas palmadinhas? Vai. Às vezes o seu não vai bastar. Às vezes o seu não vai estar disciplinando ele, corrigindo ele. Quem entendeu, diga amém. É preciso entender a hora certa das coisas. Aqui no texto que nós lemos, deixa eu voltar para o texto que nós lemos, eu vou começar a ir para o final. Paulo queria ir para a Ásia pregar o Evangelho. Pregar o Evangelho é algo bom? Ele estava em obediência ao que Jesus disse. Mas veja, mesmo indo pregar o Evangelho, o Espírito Santo de Deus deu um grande não para Paulo. Falou, não é para ir para lá. Nós precisamos de orientação correta. Até mesmo para fazer as coisas de Deus. Eu vou dizer uma coisa aqui. Se nós deixássemos muitas coisas nascerem aqui dentro da igreja, fora do tempo, nós estaríamos causando muitos males para vocês. Eu sei que ideia que um monte de gente tem, pastor, nós podíamos fazer isso, nós podíamos fazer aquilo, podíamos fazer aquilo outro. E quantas vezes as pessoas não ouviram não de mim? Ah, pastor, eu quero fazer tal coisa. Eu disse, não. Ah, mas eu quero, não. Ah, mas eu quero, não. Por que não? Porque até mesmo para fazer as coisas de Deus tem um tempo certo, tem a hora certa, tem um momento certo. E nós temos que entender isso. Hoje, nós precisamos de muitas coisas funcionando aqui dentro da igreja. Nós precisamos de pessoas que tenham boas ideias, precisamos, mas nós precisamos mais ainda de pessoas que estejam dentro do tempo de Deus e dentro da vontade de Deus para fazer algo para Deus. Porque nem tudo que nós damos o nome de Deus significa que está dentro do tempo dele ou é para ele. E o não do pastor ou do seu líder muitas vezes vai te proteger. Pensa, você vem aqui, pastor, eu tive uma ideia, pastor, vamos fazer tal coisa, pastor, vamos começar esse ministério. Aí eu vou lá e deixo você fazer. Aí não é tempo de Deus, não é propósito de Deus para você. Sabe o que vai acontecer? Você vai se frustrar, você vai se ferir, porque as pessoas não vão seguir você, as pessoas não vão obedecer você, porque você está fora de um tempo, e porque eu falhei ao te dizer não, porque eu falhei em pôr limites para você. Repito, hoje nós temos um monte de coisa que precisa funcionar aqui na igreja.
Se você tem algo, querido, no seu coração, nunca queira avançar o tempo. Sempre procure pessoas que possam te instruir e dizer: pode, não pode. Porque Deus sempre coloca pessoas, querido, para orientar você. Amém? Para não deixar você fazer as coisas de qualquer jeito e não se ferir lá na frente. Eu já vi pessoas que se levantarem, se enviarem em nome de Deus. E sabe o que aconteceu com elas? Estão em ruínas. Porque faltou alguém que lhes colocasse um limite. Faltou alguém que lhes dissesse não. Não seja você esse tipo de pessoa. Amém? Nós trazemos para dentro da igreja aquilo que nós adquirimos ao longo da vida. Olha, tudo que você adquiriu ao longo da sua vida, você traz para dentro da igreja. Costumes, vícios, pensamentos, atitudes, tudo que foi construído ao longo da sua vida, você traz para cá. Agora, se dentro da sua casa você não aprendeu a lidar com o não dos seus pais, dentro da igreja você não vai conseguir lidar com o não das outras pessoas. Agora, se você aprendeu, parabéns, porque você vai se tornar aqui dentro alguém obediente, que quando ouve o não, ao invés de mostrar os dentes e as garras, abaixa a cabeça, entende o seu tempo, a sua hora e aceita o que lhe foi dito. Deus falou assim para Abraão, porque Abraão ele tinha Sara como esposa e Agar, que era a serva de Sara. E Abraão teve filho com Sara e com Agar. Certa vez, a esposa de Abraão, Sara, falou assim para Abraão: Abraão, manda embora a escrava e o filho dela, porque eles não herdarão com o meu filho. Pensa, querido, na dor de Abraão ao ter que mandar embora o seu próprio filho. Deus falou para Abraão: Abraão, ouve a sua esposa Sara, porque de fato o filho da escrava não, repita isso comigo, não herdará com o filho da livre. Sabe o que Abraão teve que fazer? Obedecer, porque Deus também disse não, o filho da escrava não vai herdar com o filho da livre. Pensa no coração de Abraão na dor. Irmão, você teria coragem de mandar seu filho embora? Parece loucura Deus virar por um homem e falar assim: manda seu filho embora, porque ele não vai ter herança naquilo que eu tenho para o outro. Você teria coragem de fazer isso? Quem tem mais de um filho aqui? 2 filhos para mais? Quem tem mais de 2 filhos aqui? Você teria coragem de falar assim: ó, você tem que ir embora, porque você não vai herdar a herança do outro? Você tem coragem de fazer um negócio desse? Pois Abraão fez, porque Deus disse não. E nós precisamos disso, querido, porque senão nós vamos achar que tudo gira ao nosso favor. Pessoas que só ouvem sim, acham que tudo gira ao seu favor. E o mundo não gira ao seu redor. Viu, irmão? É você que gira ao redor de Deus. As coisas não acontecem tudo no seu tempo, do seu jeito e do seu modo. Você vai se tornar uma pessoa intolerante se não tiver alguém que se opõe a você. Dê graças a Deus por pessoas que se opõem a você muitas vezes, que vão colocar a mão no seu peito e vão dizer para você: para, porque se você continuar, vai dar ruim. Se você continuar, esse é um caminho de morte. Dê graças a Deus por pessoas que guardam você. Amém? E não fica fazendo biquinho não, birra, porque quem dá birra é criança. E ninguém mais aqui está tendo que usar fralda, tá? Não, né? Só a bebezinha ali que está tendo que usar fralda. Ninguém mais aqui está tendo que usar fralda. Então não fica fazendo bico grande quando alguém disser não para você. Quem entendeu essa palavra? Amém. Você aceita e recebe essa palavra? Eu não sou o conhecedor do destino dos homens. Deus é. Deus é. Mas mesmo eu não sendo, posso ser usado por Ele para te dizer: calma, não é o seu tempo. Espera,
dá uma segurada, porque vai fazer bem para você. Amém, querido? Eu quero esse relacionamento, aí Deus vem e diz não. Eu quero mudar de cidade, aí Deus vem e diz não. Eu quero mudar de emprego, aí Deus vem e diz não. E aí, o que você vai fazer? Obedecer ou ser rebelde? Amém, querido? A Bíblia diz que obedecer é melhor do que? Obediência é melhor do que sacrifício. Glória a Deus, fica de pé no seu lugar.